Prezados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos começando mais um vídeo de comentários da nossa lição EBD desse terceiro trimestre. Nesse terceiro trimestre nós estamos estudando sobre o tema A Igreja dos Gentios, certo? É uma lição que foi preparada pelo pastor Wagner Gabi. E no vídeo de hoje eu vou comentar o segundo ponto da nossa lição. Nós já gravamos um vídeo onde eu comento o primeiro ponto da lição. Nesse vídeo nós vamos comentar o segundo ponto, que tem como título A Missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina, certo? Então, nós vamos hoje falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e João, certo? Então, eu coloquei aqui no quadro um mapa. Aqui eu fiz um mapa mental da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, ele sai da onde? Antioquia da Síria, que é a igreja, é a base missionária, certo? Foi de lá que eles ouviram a voz de Deus e, guiados pelo Espírito Santo, eles vão para Chipre. Nós já falamos sobre Chipre, certo? Então, aqui está o mapa do roteiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Atos registra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, veja bem aqui no mapa. Aqui está Antioquia da Síria, a igreja base, a base missionária. Então, eles saem de Antioquia e vão até a ilha de Chipre, uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, uma ilha a considerada terceira maior ilha do mar Mediterrâneo. Então, aqui na ilha de Chipre, eles pregam o evangelho em Salamina. Eu quero lembrar para vocês que antes da dominação romana, Salamina era a capital da ilha de Chipre. Quando veio a dominação romana, os romanos dividiram a ilha em 4 administrações e Pafos, e não mais Salamina, ficou sendo a capital da ilha de Chipre. Então, Pafos, a capital da ilha de Chipre. E foi em Pafos que aconteceu aquele episódio, né, do Elimas, o encantador, o mágico. Mas nós vamos comentar isso logo mais. Então, aqui está o roteiro. Eles seguem para a ilha de Chipre. Depois que eles saem da ilha de Chipre, eles vão para Perge, na Panfilha. Pregam o evangelho em Perge, certo? Depois eles chegam em Antioquia da Pisídia, que é o assunto da nossa lição.
o comentário do segundo ponto, Antioquia da Pisídia. Lembrando que, na época, já havia várias Antioquias. Então, essas cidades, elas foram criadas durante a dominação grega. Porque Antioquia é um dos nomes de um dos generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido entre os seus generais. Cada um recebeu uma parte. Então, Antioquia é uma homenagem que Seleuco ele fez para seu pai, certo? Então, agora que nós não estamos, os missionários, eles estão em Antioquia da Pisídia, certo? Eles chegam aqui em Antioquia da Pisídia, depois vão para Icônio, depois de Icônio eles avançam para Chipre e chegam em Derbe. Quando chegam em Derbe, eles voltam. Aí o retorno é esse. Eles vão voltando pelas cidades onde eles já haviam passado, certo? Então, vamos falar sobre essas 3 cidades aqui que são roteiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, essas cidades, elas aparecem juntas no capítulo 14 do livro de Atos, certo? Então, o que foi que aconteceu lá? Certo? Então, Atos capítulo 14, o versículo do 1 ao 7, Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga. Por que que eles iniciam o trabalho de pregação na sinagoga? A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para ler a Torá, para estudar a Torá e também fazer orações. Então, Paulo quer que o evangelho seja ouvido pelos judeus. Por isso que ele procura uma sinagoga, certo? Então, diz a passagem que veio a crer grande multidão. Uma grande multidão de gente se creu, tanto de judeus como de gregos. Certo? Então eles tiveram êxito. A palavra foi aceita por judeus e também por gregos. Certo? Outro fato que aconteceu lá, ficaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Então era assim que eles pregavam, com ousadia, né, com coragem, com ânimo, e Deus confirmava sinais e maravilhas. Então nós vemos o Espírito Santo cooperando com esses missionários. O Espírito Santo dando graça a eles para que eles possam falar com ousadia, com intrepidez a palavra do Senhor. E muitos sinais vão acontecer. Então houve divisão na cidade, uma conspiração para apedrejá-los. Olha, eles vão
eles vão encontrar oposição. O diabo não vai ficar de mãos cruzadas, sem fazer nada. O diabo, como sempre, ele quer impedir, ele quer atrapalhar, ele luta contra. Então ele é um grande opositor. Mas os discípulos não fogem, não desanimam. Os discípulos sabem que eles vão encontrar oposição. Mas com a graça de Deus, eles vão continuar a obra de evangelização. Então, com essas perseguições, eles têm que fugir. Eles têm que fugir de lá para Listra e Derbe, certo? Então, isso foi o que aconteceu em Icônio. O que aconteceu em Icônio, logo depois que eles saíram de Antioquia da Pisídia. Eles tiveram sucesso porque muitos vieram a crer, tanto judeus como gregos, certo? Deus fez sinais, maravilhas ali, mas também eles sofreram oposição. Pessoas que queriam apedrejá-los. Então, qual é a implicação desse texto? Icônio era cidade grande e cosmopolita. O que é isso? Uma cidade que recebia pessoas de várias partes do mundo. Então lá tinha variedades de idiomas, de cultura, de religião. Então esse termo cosmopolita significa cidadão do mundo. Então veja que o Espírito Santo leva esses missionários para esse centro de idolatria, para que ali os missionários levem luz, porque eles estão nas trevas. Eles levam a verdade, porque eles vivem numa mentira, numa ilusão. Eles levam esperança. Então, judeus e gentios creram na mensagem do Evangelho. A segunda cidade, depois que eles saem de Icônio, eles vêm aqui, para Listra. Vamos falar agora de Listra. Então, hoje, perto da Hattusaraya. Irmãos, essas cidades que eu estou falando aqui, todas elas hoje estão no território da Turquia, da atual Turquia, certo? Na Ásia Menor. Então, o que foi que aconteceu em Listra, quando eles chegaram lá? Atos capítulo 14, o versículo 8 ao 20. O que foi que aconteceu lá? Eles curaram um paralítico desde o seu nascimento. Ou seja, ele nasceu paralítico. Paralítico não pode andar. Então eles curaram um homem paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Olha só. Então, veja o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, pregavam a palavra com graça, com autoridade, e os sinais, os milagres aconteciam pelo poder de Deus. Então, na cidade de Icônio, eles curaram um paralítico desde o seu nascimento.
Então, o que foi que aconteceu ainda na cidade de Icônio? A multidão gritou em língua licaônica. Olha como era que eles gritavam. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Veja o quanto aquela cidade era idólatra. Vivia no paganismo, da idolatria. Por isso que precisavam ser libertos. E o Espírito Santo envia esses missionários, dirige esses missionários para essa cidade de Listra. Certo? Por quê? Porque eles viram os sinais, os milagres que estavam acontecendo e quiseram fazer de Barnabé e de Paulo deuses. Quiseram cultuar Paulo e Silas. Para vocês verem, né, que eles estão, o povo dessa cidade, dessa região, vive na idolatria, no paganismo. E é justamente nesses lugares que Deus envia os seus missionários para levar a verdade para aquelas pessoas. Então eles chamaram Barnabé de Júpiter. Júpiter era um dos deuses romanos da mitologia, os deuses romanos, cultuado pelos romanos, Júpiter. Então eles chamaram Barnabé de Júpiter. E Zeus. E Paulo de Mercúrio, Hermes. Então todos esses aqui são deuses da mitologia grega e romana. Deuses adorado pelos gregos e pelos romanos. Então quiseram fazer também Barnabé e Paulo quiseram cultuar, certo? Então, o sacerdote de Zeus, certo? Porque eles tinham os seus templos, tinham os seus sacerdotes, tinham as suas divindades que eles veneravam, que ele adoravam, como Zeus, que é o principal dos deuses. Então, o sacerdote de Zeus quis oferecer sacrifício em honra a Barnabé e a Paulo. Certo? É claro que os missionários recusaram, porque o que estava acontecendo ali, aqueles milagres, aqueles sinais maravilhosos estavam acontecendo ali, não era por eles. É pelo poder de Deus, não era o poder de Paulo, não era o poder de Barnabé. Então os milagres eram milagres de Deus. Por isso eles rejeitaram receber a adoração daquela gente. Então depois judeus de Icônio e Antioquia vieram e apedrejaram a Paulo. Veja bem, Paulo sendo perseguido pelos seus irmãos. Judeu, Paulo era judeu. E aqui sendo perseguido por esses falsos irmãos. Não era nem os gregos, eram os judeus que estavam ali fazendo um montim, querendo apedrejar os missionários. Achando que então, Paulo ali se fingiu de estar morto. Então, esse ato de apedrejar partiu dos judeus. Então,
Isso aconteceu em Listra. Isso aconteceu em Listra. Agora, nós temos aqui um dado importante sobre a cidade de Listra. Porque Listra, está bem aqui, Listra, vocês não estão vendo aqui, Listra era a casa de Timóteo. Timóteo vai se tornar um grande amigo, companheiro do apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Um grande cooperador, um grande amigo do apóstolo Paulo. Então, Listra era mais rural e também era pagã. Todas elas, essas cidades, Icônio, Listra e Derbe, todas elas estavam envolvidas no paganismo, certo? O povo não conhecia o Deus da Bíblia. Pelo fato de o povo não conhecer o Deus da Bíblia, Deus envia os seus missionários para falar do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. É o Deus que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele criou apenas com a sua palavra. Ele criou tudo do nada. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus dos deuses. E os missionários estavam ali para falar desse Deus todo-poderoso, que eles não conheciam. E associou os milagres à mitologia grega. Então, eles estavam associando esses milagres que eles viram com a mitologia grega, com os cultos dos deuses pagãos. Então eles estavam fazendo essa confusão, por quê? Porque não conheciam o verdadeiro Deus. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar de Derbe. Aqui é a cidade, ó. Nós já falamos de Icônio, falamos de Listra, agora nós vamos falar de Derbe, certo? Então, o que aconteceu lá, né? Atos capítulo 14, versículos 6 e 7, e os versículos 20 a 21. Paulo e Barnabé fugiram de Icônio e pregaram lá. Então, por causa das perseguições contra eles, eles fogem de Icônio. Aliás, eles fogem de Listra e vão para Derbe, aqui, por causa das perseguições. Então, Paulo e Barnabé fugiram de Icônio e pregaram lá. O foco desses missionários é a pregação do evangelho. Eles não estão a passeio, eles não estão se divertindo, fazendo outras coisas. Eles não estão turistando, eles estão em uma missão. Em uma missão dada por Deus. O foco deles é a pregação do evangelho. Eles estão focados nisso, em espalhar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Muitos moradores daquela cidade, da cidade de Derbe, se tornaram seguidores de Jesus. Então veja que
A viagem missionária está acontecendo, embora com oposições, mas está acontecendo com sucesso. Porque as pessoas estão crendo. Então, depois de pregar em Derbe, voltaram passando por Listra. Agora só, eles chegam em Derbe aqui, e agora eles vão voltar, passando pelos lugares que eles já haviam passado, certo? Então, depois de pregar em Derbe, voltaram passando por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, para animar os cristãos, para fortalecer, para dar aquela palavra de encorajamento, de consolo, de encorajamento, de ânimo aos irmãos daquelas localidades, certo? Então nós estamos vendo aqui a trajetória, o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, na companhia de Barnabé e também de Marcos. Então nós aprendemos aqui que na cidade de Listra eles conhecem Timóteo, porque Timóteo era da cidade de Listra, certo? Então, meus irmãos, a implicação: Derbe era a cidade mais a leste das três. Foi onde tiveram mais paz, ou seja, onde eles tiveram mais uma tranquilidade, que não sofreram oposição, que não sofreram perseguição, foi em Derbe, certo? Então, para pregar e fazer discípulo. Então, eles estão pregando a palavra e fazendo discípulos. É o que nós temos que fazer. Pregar o evangelho, fazer discípulo, como disse Jesus. Então, eles fazendo discípulos. Não há relato de perseguição lá. Então, houve perseguição aqui, houve perseguição em Icônio, houve perseguição em Listra, mas aqui em Derbe não há relatos de que eles sofreram perseguição, certo? Então, nós temos aqui uma tabela da primeira viagem, né? Atos capítulo 14. Então, cidade, nós já falamos de cidade, da região, marca registrada, resultado. Nós falamos o que houve em cada cidade, vimos o resultado, vimos a marca de cada cidade. Então, Icônio, né? Licaônia, sinagoga. Lá aconteceu o que? Sinais. Aconteceu divisão também, certo? Perseguição. Tiveram que fugir. Isso na cidade de Icônio. Listra, também na Licaônia, cura do paralítico. Falamos da cura do paralítico. Eles foram confundidos com deuses, os moradores de Icônio, certo? Então, aliás, os moradores de Listas, certo? Eles viram a cura do paralítico, confundiram os missionários Barnabé e Paulo com os deuses. Vejam a confusão. Confundiram com os deuses.
Houve lá o apedrejamento de Paulo. Paulo foi apedrejado naquela cidade. E também aprendemos que Listra era era o local, era a cidade de Timóteo, certo? Então, o padrão de Paulo nessas cidades é o seguinte: eles pregam o evangelho, anunciam o evangelho, sofrem perseguição, eles têm que fugir para a próxima cidade, certo? Depois eles voltam fazendo o roteiro de ida, eles fazem o mesmo roteiro na volta. Tudo isso para quê? Para fortalecer os irmãos, certo? Para fortalecer os irmãos. Então, Paulo ensinou nessas 3 igrejas: Icônio, Listra e Derbe. Ele ensinou nessas 3 igrejas. Então, o que nós temos mais aqui? É preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. É preciso passar por sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos, eles passaram por momentos de angústia, de sofrimento, de perseguição, de sofrimento, certo? Então não ia ser fácil, mas eles, mesmo assim, cumpriram o seu ministério. Então, meus queridos, nós vimos aí o roteiro da primeira viagem missionária dos apóstolos Barnabé e Paulo, também chamado Saulo. Esses missionários que saíram de Antioquia da Síria, encomendado pela igreja de lá, como missionários para evangelizar judeus e também gregos. A porta da graça se abre também para os povos não judeus. Tanto judeus como gregos, todos precisam conhecer o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação. Então, Deus abre a porta da graça também para os gentios, certo? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus, certo? Então, meus irmãos, nesse próximo domingo, nós vamos estudar essa lição maravilhosa, certo? Espero que você não falte, que você esteja na escola bíblica para aprender, certo? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.